Evangelho, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo André Dom-Lac, sacerdote, e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo André Dom-Lac, sacerdote, e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a possibilidade de continuarmos a meditação do 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. Hoje, acompanhados da memória desses santos mártires da Igreja do Vietnã. Desde o 1600, os cristãos no Vietnã são severamente perseguidos. No 1600, com a chegada dos jesuítas, os fundamentos da fé cristã foram lançados em meio às comunidades do Vietnã. E desde aquele primeiríssimo momento, os cristãos sempre sofreram perseguição e enfrentaram durante séculos cárceres duríssimos e execuções sumárias, com torturas de todo modo, por professarem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No 1853, nós tivemos mais uma página das duras perseguições contra os cristãos no Vietnã, e essa página nos deixou o belíssimo testemunho de Santo André e seus outros companheiros mártires. Naquele momento foram 116 pessoas martirizadas entre missionários espanhóis e franceses e 96 vietnamitas, todos cristãos, executados pelo ódio a nosso Senhor. Hoje, na Liturgia das Horas, temos a carta, onde é transmitida as notícias a respeito da fé na Igreja do Vietnã. O padre pega aqui, deixa eu pegar por um instante, é o texto da Liturgia das Horas de hoje. A carta é de Paulo Le Bao Tin aos alunos do seminário. Ele escreve do cárcere para motivar os rapazes que estão caminhando no seminário de Qui Vinh em 1843. Então, justamente hoje que nós ouvimos a leitura dos sinais apocalípticos na narrativa do Evangelho de São Lucas, o padre vai pegar aqui o texto, versículo 12. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa. Olha que palavra significativa, meus irmãos. Pois eu vos darei eloquência e sabedoria. Um dos pontos da narrativa do Evangelho de hoje é aquilo que falávamos ontem. Se o Senhor anuncia que páginas duríssimas nos esperam no futuro, que está à nossa frente,
é porque o Senhor se fará socorro por nós naquele momento. Ao antecipar profeticamente, ao realizar o anúncio profético desse tempo vindouro, o Senhor que prometeu permanecer conosco sempre, está nos assegurando que naquela hora estará conosco e nós não estaremos sós. E como se não bastasse já essa certeza, o Senhor hoje, ao falar dos sinais que anunciam o fim dos tempos e falar das páginas duras que marcarão a história dos cristãos no mundo, ele declara: vos será ocasião de testemunho. Toda essa realidade e toda a perseguição, toda a hostilidade contra o nome do Senhor é na nossa vida ocasião de testemunho para manifestarmos o nosso amor ao nome de Jesus, o nosso amor pela Santa Igreja, para manifestarmos o vigor da nossa fé. É a ocasião para afirmarmos outra vez aquilo que cremos e permanecermos em nossa profissão de fé. Olha que fantástico! O momento da perseguição, o momento em que somos levados à prova, como um momento para testemunharmos Cristo vive em nós. E como esse testemunho vai ser dado? Vai ser dado em dois momentos. No primeiro, a sua escolha por Ele, permanecendo com Cristo. E no segundo momento, Cristo que permanece contigo e testemunha através de ti, diante dos homens, o esplendor do seu poder e da sua graça. Pois os mártires revelaram ao mundo o vigor de sua fé na fortaleza de Deus, porque foram submetidos às mais duras penas e às situações mais lamentáveis que uma pessoa possa ser submetida. E nisso demonstraram toda a fragilidade do seu corpo, toda a fragilidade da sua possibilidade humana, que muito limitada diante dos suplícios, só poderia sucumbir. Mas a resistência em abraçar tudo aquilo que era realizado contra eles e demonstrar um soberano ato de amor e de confiança em Deus, isso é obra dos céus. A dureza das penas do martírio revelam ainda mais a nossa frágil condição humana. Não somos super-homens. Sofremos e sangramos, somos limitados, mas a fortaleza que sustenta um mártir durante o tempo da provação vem de Deus. E ao mesmo tempo que o martírio revela nossa fragilidade humana, revela a potência do Espírito de Deus que habita no coração do homem. O vigor e o grande heroísmo dos santos mártires está em ter Deus como seu único tesouro e Ele como aquele que os sustenta. E os sustentou na hora dos maiores sofrimentos. Eles escolheram Deus e Deus escolheu a eles e não os abandonou. Os sustentou. Deu força, e eles suportaram com toda a fragilidade do seu corpo e sua limitação coisas e realidades que eram praticamente insuportáveis pela maioria dos homens, e não demonstraram ódio ou hostilidade, mas permaneceram soberanamente amando em maneira inacreditável, porque era Deus que estava com eles. Esse é o testemunho que marca a vida dos santos mártires, o testemunho que somos nós também chamados a declararmos com a escolha de nosso Senhor como tesouro da nossa vida. E o texto, Jesus continua no versículo 14, tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa. Olha que significativo, meus irmãos. O Senhor está dizendo, deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido de ti. Não premeditar a defesa significa não se antecipar sobre aquelas preocupações
que se levantarão contra ti, pois o Senhor escolhe com predileção defender seus amigos. Deus escolhe com predileção estar à frente para defender seus amigos. E como Ele defende seus amigos? Concedendo aos seus corações eloquência e sabedoria, às quais nenhum de vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Depois o Senhor continua: sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes e amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossa vida. Então ficou claro agora? A vida que o Senhor nos fala é a vida eterna. É pela perseverança que manteremos a vida eterna. A vida que nos foi concedida no dia do nosso batismo, nos tornamos herdeiros do reino dos céus, fomos introduzidos na vida dos santos, como recordamos nesse último domingo, ao celebrarmos Cristo Rei e Senhor do Universo. Muito bem, para que nós possamos manter a vida que recebemos, é importante que nós perseveremos. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Eis aqui o dom para pedirmos hoje ao Senhor: dai-nos a graça, Senhor, de sermos perseverantes na fé. Em todos os momentos em que sobre nós se abater o ódio, a perseguição, a hostilidade e todo tipo de injúria, porque estamos buscando cumprir aquilo que o Senhor nos pede no amor ao próximo e viver segundo o Evangelho, na verdade e na justiça, Senhor, dai-nos a graça de perseverarmos, mesmo diante de todas as situações difíceis. Dai-nos a graça de perseverarmos, mantendo a escolha que o Senhor inspirou em nossos corações. Pois nada de bom e justo pode ser escolhido sem a sua inspiração, Senhor. E se escolhemos um dia amarmos-nos uns aos outros e vivermos segundo essa aliança de amor, foi porque o Senhor inspirou os nossos corações e nos sustentou nesse santo propósito. Vem, Senhor, em nosso socorro e dai-nos a graça de perseverarmos firmes nesse mesmo propósito para a honra e glória do seu santo nome. Santo Agostinho escreve assim, em um de seus sermões, falando à sua comunidade de Hipona: queres alcançar a vida onde estarás para sempre liberto de todo engano? Quem não quer, não é mesmo, meus irmãos? Todos queremos a vida e a verdade, mas como consegui-las? Que caminho seguir? É verdade que não chegamos ainda ao termo da viagem, ao final da viagem, mas vislumbramos a este. Aspiramos a vida e aspiramos a verdade a todo instante. Ambas as coisas estão em Cristo. E como é bom sabermos disso. Que direção devemos tomar para as alcançar, então? Ouçamos o que o Senhor mesmo nos diz. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi isto que os mártires realmente amaram. Por isto, ultrapassaram o amor a bens presentes e efêmeros desse tempo. Não vos surpreenda a sua coragem. Neles, o amor venceu o sofrimento. Trilhemos os seus passos, então, de olhos postos naquele que é o seu e nosso Mestre. Se desejamos alcançar tão grande felicidade, não temamos percorrer caminhos difíceis. Aquele que nos prometeu é verdadeiro. Ele é fiel por nós. Ele não nos engana. Por que havemos de temer a dura via do sofrimento e da tribulação que nos espera durante esse tempo, durante essa vida?
o próprio Salvador e Senhor nosso passou através deles. Responderás: mas era ele o Salvador. Lembra-te de que os apóstolos também passaram pelo mesmo caminho? Então tu dirás: bem, mas eram os apóstolos. Mas não te esqueças de que, depois deles, um grande número de homens, como eu e você, passaram por semelhantes provações. E mulheres e também crianças, pequenas ainda, percorreram esse caminho de grande provação e o percorreram até o fim. Será assim tão duro esse caminho, já aplainado por tantos que o percorreram? E dessa forma, ele encerra o sermão com um chamado muito concreto ao caminho de santidade, a seguir o testemunho dos mártires que hoje a Igreja nos entrega na memória de nossos irmãos do Vietnã, mas que a liturgia, sempre com aqueles encontros perfeitíssimos, nos fala a respeito do Evangelho de hoje, entregando para nós esse grande chamado, essa grande convocação que o Senhor faz aos discípulos e a cada um de nós, como discípulos do Senhor hoje, a perseverarmos para conquistarmos a vida. E a perseverança se realiza desse modo como Santo Agostinho hoje nos fala a respeito do Evangelho. Quer dizer, comentando a respeito, da vida dos mártires. Um autor desconhecido do segundo século escreve para nós a respeito da prática da justiça para alcançarmos a salvação. E olha a delicadeza desse texto. É muito interessante ouvir essa homilia do segundo século. Quanto a nós, sejamos daqueles que dão graças, daqueles que servem a Deus sempre, e não dos ímpios que serão condenados. Na verdade, eu, mesmo pecador, que não sei fugir das tentações e ainda vivo em meio das pompas do demônio, eu esforço-me por seguir a justiça, a fim de, no temor do futuro juiz, poder ao menos chegar perto da justiça. Portanto, queridos irmãos e irmãs, tendo nós ouvido o Deus da verdade, leio-vos essa exortação. Se prestardes atenção ao que está escrito, vós vos salvareis e também aquele que lê diante de vós alcançará a salvação. Peço esta paga, que de todo o coração façais penitência, dando-vos assim a salvação e a vida. Agindo desse modo, apresentaremos uma finalidade aos jovens que querem dedicar seus esforços à santidade e à bondade de Deus. Não levemos a mal, nem nos indignemos. Nós, insensatos, se alguém nos chama a atenção e quer nos converter da injustiça para a justiça, rapidamente nos irritamos. Tenhais docilidade e mansidão no coração. Acontece às vezes que, procedendo mal, não o percebemos por causa da duplicidade e incredulidade que existe em nossos corações e em nossa mente. Desse modo, ela termina obscurecida por vãs inclinações. Mas quando um irmão nos adverte no amor e na caridade, enfim, os nossos olhos novamente encontram a luz e podemos agora escolher aquilo que antes não conseguíamos. Cumpramos, pois, a justiça, para no fim sermos salvos. Felizes os que obedecem a estes preceitos que o Senhor nos entrega. Embora por breve tempo padeçam no mundo, hão de colher o incorruptível fruto da ressurreição. Não se entristeça o coração cristão, se neste tempo suporta a miséria, espera o tempo feliz que o Senhor lhe prometeu, pois os sofrimentos desse tempo, em muito, pode nos levar
para as alegrias do tempo futuro, se cada um deles o abraçamos obediente, segundo a fé que o Senhor nos entrega. Ao recobrar a vida junto com os antepassados no alto, alegrar-se-á para sempre, nunca mais a tristeza o perturbará. E também não se abale nosso espírito quando vemos ricos e injustos e em dificuldade os servos de Deus, pois o Senhor nos advertiu que isso aconteceria também. Tenhamos fé, irmãos e irmãs. Suportamos as lutas do Deus vivo e somos provados nesta vida para recebermos a coroa na vida futura. Nenhum justo recolhe um fruto imediato, mas aguarda-o com paciência, assim como a terra com paciência gera os frutos que entrega ao homem. Porque se Deus desse logo a recompensa aos justos, nos entregaríamos então a um negócio e não cresceríamos de fato em virtude. Pareceríamos querer ser justos por causa do lucro que isso nos dá e não do serviço que rendemos no amor a Deus. Por isso, o juiz divino perturba o espírito que não é justo e torna mais pesadas as cadeias. Ao único Deus invisível, ao Pai da verdade que nos enviou, o Salvador e doador da incorruptibilidade, por meio de quem nos manifestou a verdade e a vida celeste, a Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Belíssimo, não é verdade? Com que clareza ele nos fala a respeito da vida e do sacrifício por amor a Cristo. Toda a vida cristã, meus irmãos, ela será marcada por essas situações. Vejam, temos no século II, Santo Agostinho, e ao longo, como nos disse Santo Agostinho, ao longo da história da Igreja, centenas e milhares de nossos irmãos e irmãs que foram pisoteando o caminho que leva aos céus, tornando-o sempre mais brando para aqueles que viriam atrás, foram nos ensinando o caminho para permanecermos perseverantes na fé até diante das mais duras e intensas provações. De maneira que aquilo que o Senhor nos declarou, que nos espera na continuidade da nossa vida, e Ele prometeu ser o nosso socorro e estar conosco à nossa frente, Ele já demonstrou ter feito assim na vida de centenas e milhares de nossos irmãos. E estará conosco. Não tenhamos medo das páginas que se abrem diante de nós no livro da vida. Se elas trazem dores e sofrimentos, dificuldades ou provações, o Senhor estará conosco. Ouçamos agora essa belíssima carta desse santo sacerdote aos rapazes do seminário, motivando-os. Ele está escrevendo do cárcere, preso. Ele vai dizer, em outro momento, deixa eu pegar esse trecho para vocês, porque é muito significativo. Sempre o mesmo autor, sempre Paulo Liebau, que escreve da prisão. Em um outro momento, ele escreve assim: o meu cárcere é verdadeiramente uma imagem do fogo eterno. Aos cruéis suplícios de todo gênero, como grilhões, algemas e ferros, juntam-se ainda o ódio, a vingança, as calúnias, palavrões e acusações, maldades de todo tipo, falsos testemunhos, maldições e, finalmente, a angústia e a tristeza que deixa o coração dos homens completamente destruídos. Mas Deus, tal como outrora, libertou-me dessas tribulações que se tornaram suaves, porque a sua misericórdia é eterna. Eu, Paulo, preso pelo nome de Cristo, quero levar ao vosso conhecimento as tribulações cotidianas que me assaltam de todos os lados, para que, inflamados pelo amor de Deus,
possais louvá-lo, porque a sua misericórdia é eterna. Graças a Deus, no meio desses tormentos que continuam a apavorar os outros, sinto-me alegre e contente, pois não me julgo só, mas com Cristo. Nosso Mestre suporta todo o peso da cruz, deixando-me apenas uma pequena e ínfima parte. Não é só testemunha do meu combate, mas é combatente, vencedor e consumador de toda a luta. Assim, sobre sua cabeça é que foi colocada a coroa da vitória, de cujo triunfo participam também os seus membros. Como, porém, Senhor, suportar tal espetáculo ao ver diariamente os imperadores, os mandarins e seus soldados blasfemarem vosso santo nome, quando estais acima dos querubins e dos serafins? Eis que a vossa cruz é calcada pelos pagãos. Onde está a vossa glória, Senhor? Ao ver tudo isso, me inflamo por vós, preferindo morrer com os membros amputados em testemunho do vosso amor. Mostrai, Senhor, o vosso poder, salvando-me e protegendo-me. Que a força se manifeste na minha fraqueza e seja glorificada ante os gentios, pois se eu vacilar no caminho, vossos inimigos, cheios de orgulho, poderão levantar a cabeça. Caríssimos irmãos, ao ouvirdes tudo isso, dai alegremente graças imortais a Deus, do qual procedem todos os bens. Bendizei comigo o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Minha alma engrandeça o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade desse seu servo. Todas as gerações me proclamarão bendito, porque a sua misericórdia é eterna. Tudo isso vos escrevo para unirdes a vossa fé. No meio dessa tempestade, lanço a âncora, a viva esperança que trago no meu coração até o trono de Deus. Caríssimos irmãos, correi de tal modo que possais alcançar a coroa, revesti-vos com a couraça da fé, tomai as armas de Cristo à direita e à esquerda, segundo os ensinamentos de São Paulo, meu patrono. É melhor para vós entrar na posse da vida com um só olho ou privado de algum membro, do que ser lançado fora com todos eles. Eu vos peço, caríssimos irmãos, vinde em meu auxílio com vossas preces, para que eu possa combater, segundo a lei, o bom combate e combatê-lo até o fim, encerrando gloriosamente a minha carreira unido a Cristo. Se já não nos pudermos ver nesta vida, tal felicidade nos está reservada para o futuro, quando, junto ao trono do Cordeiro Imaculado, exultantes com a alegria da vitória, cantaremos juntos em uníssono os louvores do Senhor por toda a eternidade. Amém. Que santa carta de encorajamento. Que os nossos corações também se inflamem com a alegria e o desejo de amar Cristo sobre todas as coisas e de entregarmos a nossa vida para ver o nome do Senhor honrado e glorificado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Paulo e de todos os santos mártires e da Rainha dos Mártires, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.